Sentir medo atrai coisa ruim? Oi galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carol Hur e eu tava super empolgada pra gravar esse vídeo pra vocês porque eu quero falar sobre esse assuntinho maravilhoso que é o medo. Eu amo falar sobre o medo, eu fico super empolgada de tratar desse assunto porque eu acho que ele é a base de vários comportamentos que a gente tem que talvez estejam aí emperrando a gente de conquistar coisas bacanas e de viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais conectada com a nossa essência. Mas existem tantos medos, tantos conceitos, tanta coisa, e aliás esse é um dos motivos pelo qual eu me atraio muito por esse tema, que dá pra gente ir muito a fundo em muita coisa super interessante. Mas hoje eu vou trazer a reflexão pra um ponto de vista com relação ao medo que eu acho que muita gente sente, mas a gente não ouve muito falar. Que é, se eu sentir medo, eu vou atrair coisa ruim? Se você tem esse pensamento, sabe, no fundo, secretamente, ou se de repente você nunca pensou sobre isso e agora que eu tô falando você fala, putz, é verdade, será? Porque se eu atraio aquilo que eu vibro e eu ficar vibrando no medo, eu não vou atrair coisa ruim? Então se você pensar algo parecido, eu queria principalmente chamar você pra assistir esse vídeo, porque assim, eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender do que você tá falando de negativo? O que é coisa ruim? Tipo, eu vou atrair coisa ruim. Você vai atrair do nada, assim, solto. O universo vai te mandar solto, jogado, um troço, uma bomba, bagulho ruim, porque você sente medo. Começar a entender, sabe, quando afunila a história, tipo, eu tô com medo de atrair o quê? O que eu considero que é ruim que eu posso atrair pra minha vida? Aliás, isso já vai fazer você se conhecer um bocadão. E aí, outro ponto pra você pensar é que assim, nessa atitude que a gente tem de evitar que coisas ruins aconteçam e a gente tá sempre, parece que numa guerra contra o negativismo, né? A gente precisa também olhar para as histórias que já nos aconteceram e que vão acontecer daqui pra frente. Depois que você assiste vídeo, tudo vai mudar na sua vida. Alô! Mas assim, olhar para as coisas e entender que não existe necessariamente algo ruim que me aconteceu. Existem resultados das minhas ações. O que existe é um percurso para que eu perceba que de repente eu errei e aí isso acabou resultando numa coisa que eu considero ruim, mas eu também posso mudar isso daqui pra frente e aí eu também aprendi lá com aquele erro e na verdade os erros vêm e todas essas perdas, né? Porque também a gente atrela muito coisa ruim a perder. Perder o namorado, perder o marido, perder o filho, perder o emprego, perder o dinheiro, perder os amigos, perder a vida, perder, né? Então assim, nenhuma perda vem à toa. Se você perdeu alguma coisa, também é porque você precisa provavelmente se conectar com você. Então, primeiro olha pra isso, pra essa coisa do negativo. O que você tá achando que é negativo que vai te acontecer se você se permitir sentir os seus medos? Agora, tem uma coisa muito interessante sobre o medo que eu não sabia até pouco tempo atrás, é que assim, o medo ele se dá no nosso corpo físico também. E essas reações físicas que a gente sente, na verdade deveriam tornar mais fáceis a gente saber quando a gente tá sentindo medo, tipo, o nosso corpo avisa a gente. Só que só isso já é um grande desafio, porque a gente não tem costume de perceber o nosso corpo. Quantas vezes a gente tá com fome e não saca que tá com fome porque tá tão ocupado fazendo outra coisa que, passa o dia inteiro e não se alimenta ou come qualquer coisa. Então a gente tem dificuldade de primeiro olhar pro nosso corpo e o que o nosso corpo tá dizendo. Mas a gente saber que, por exemplo, uma palpitação no coração, mão suar fria, de repente um embrulho no estômago, existem vários sintomas físicos que têm a ver diretamente com o medo que você tá sentindo. Então, de repente, se eu sei que minha mão tá suando, eu, Carol, por exemplo, a minha mão soa super assim, quente, frio, só falta derreter. E aí é legal, nesse momento, eu saber, opa, o que é isso aqui? E aí eu identifico, opa, de repente eu tô aqui vibrando no medo, deixa eu parar e olhar pra isso. Então o nosso corpo, nesses casos, ele serve como um GPS mesmo, pras emoções que estão por trás daquelas reações físicas, sabe? Bom, daí se você escolhe não olhar pra esse medo, porque você tem medo de atrair uma coisa ruim, por exemplo, aí você fala, não, tá tudo bem aqui, eu tô equilibrada, tô na minha, tô na boa, Hare Krishna, ok, e aí você troca de tarefa, vai fazer alguma outra coisa, vai ouvir uma música e não olha pra esse medo, nunca em momento nenhum. O que acontece? É a mesma coisa que a gente varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Aparentemente ninguém vê, tá tudo bem, tá tudo lindo, mas ele continua dentro de você
e pior, agindo por você. Quando você tá com muito medo, basicamente as suas ações, elas começam a ser baseadas naquilo que tá no seu subconsciente. Por exemplo, esse medo aí que você não olhou e varreu ele pra debaixo do tapete. Então a gente começa a ter várias ações que podem ser pequenininhas ou grandes ao longo do nosso dia a dia, que nada mais são do que resultados do medo que a gente sente, que a gente não olhou e que a gente não deixou que ele existisse e que a gente não resolveu e que a gente só fingiu que tá tudo bem. Então você até pode escolher fingir que não tem medo, mas ele tá dentro de você e agindo por você. Agora eu vou dividir um pouquinho com vocês uma história que aconteceu comigo. Se você me segue lá no Instagram, que é @cajuinaefrevo, você já sabe que muito infelizmente faz 2 anos que eu perdi o meu pai. Depois que meu pai faleceu, deu assim 1 ano mais ou menos, eu fui fazer um retiro no Brasil e esse retiro se chama Namastê. No meu canal eu inclusive tenho um vídeo que fala sobre como foi essa experiência, foi muito maravilhosa. Depois de um tempo que meu pai tinha falecido, assim, depois de uns 5 meses, eu chorei a morte do meu pai e tal. Mas eu percebi que depois de uns 5 meses eu não chorava mais. Claro que não foi assim um ato, não, de hoje em diante eu não choro mais, não foi um ato consciente. Mas naturalmente eu fui parando de chorar. Lembra que eu falei? O medo age no nosso subconsciente e a gente vai com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, naturalmente agindo pelo medo. Eu, nesse caso, tinha meio que parado de chorar. E quando eu chorava um pouquinho só e logo já, entendeu? Passou aqui, tô plena, vamos viver a vida. Quando eu fui pro Namastê, eles fazem lá uma atividade no retiro muito linda, aliás, tudo é muito lindo lá. Mas essa atividade pra mim foi muito representativa, que foi um momento aonde as minhas lágrimas vieram super à tona com relação ao falecimento do meu pai e eu chorei copiosamente. Eu não chorei assim, marromeno, eu chorei de tremer, tipo, sabe, criança assim, tipo, não quero! Foi bem assim... Se não fosse trágico, seria cômico, como que é o ditado que diz? Foi bem assim, eu chorei muito mesmo. Claro que eu tive todo o suporte da equipe que tava lá do meu lado. Aliás, isso foi super importante pra me ajudar a sentir aquele medo, porque eu tinha medo de entrar em contato com essa emoção. Quando a gente, não sei se você aí já perdeu alguém, dá medo de sentir medo. Você já sentiu isso? Medo de sentir medo? Então assim, você fica com medo de sentir a sua emoção e de chorar e de não dar conta. Ai meu Deus, eu pensava assim, se eu começar a chorar aqui por causa disso, eu nunca mais vou parar, nunca mais vou me controlar, vou viver chorando o resto da vida. Então pra mim ter alguém ali me acompanhando naquele momento fez sim toda a diferença e eu sempre conto essa história pras pessoas. Aí eu chorei, depois ali compartilhando as histórias, né, com as pessoas que estavam no grupo, eu disse que na verdade eu tinha entendido que eu tinha muito medo de chorar a morte do meu pai, porque eu, na minha ignorância e superficialidade dos conhecimentos espíritas, achava que se eu chorasse a morte do meu pai, o espírito dele ia ficar preso aqui na terra e que daí depois de repente poderia me fazer mal, então nem eu ia ficar bem, nem meu pai ia ficar bem. E na verdade, por isso que eu falo muito isso, né, pra mim mesmo e pras pessoas, busque informação, porque eu não sou espírita, mas todo brasileiro não cresce ouvindo falar isso, independente da religião que você tenha, e a gente não busca saber a fundo o que é isso. Agora, ora, não te parece meio estranho que você vai perder um pai que eu era apaixonada e que se tu chorar, meu amor, ó, acabou pra você... Acabou pra ele também. Não, tipo, é muito esquisito. E aí quando eu comecei a me questionar que isso não fazia sentido nenhum, pra mim, tá? Eu respeito muito a crença de vocês, no que quer que você acredite, acho que tá tudo certo, mas aí, pra mim, aquilo não fazia sentido. Eu perder um pai, como assim? Deus ou um criador ia inventar uma regra dessa, que tipo, eu não pudesse chorar. Claro que depois eu busquei me informar com quem realmente é espírita e realmente estudou lá os 5 anos e sabe, e a história não é exatamente assim. Então eu sugiro você também buscar conhecimento, informação, sabe? Isso é super importante. Mas ali naquele momento, a melhor coisa que eu fiz por mim naquele dia foi chorar. Eu precisava deixar aquele medo passar. Medo de encarar que agora eu não tinha mais meu pai. Medo de encarar aquela minha nova realidade, me achando sozinha no mundo, sem ninguém pra me proteger. É horrível sentir essa parte da morte do meu pai. Eu me sinto muito desprotegida e tenho muito medo de entrar em contato com isso. No dia em que eu consegui chorar
isso foi assim muito curativo para minha alma. É claro que esse medo ele volta vez ou outra, mas ele volta de uma forma diferente, cada vez mais consciente. Me permitir sentir o medo, olha que maluco, me permitir sentir o medo de perder meu pai, só que eu já tinha perdido meu pai fazia quase um ano. E essas coisas são super importantes para que a gente possa viver muito conectado com a gente, com a nossa energia vital, para que a gente tenha ânimo para fazer as coisas, alegria de viver, porque imagina, você vivendo lá morrendo de medo de alguma coisa, como que você está presente nas situações da sua vida se pra tudo que você vai com medo disso, com medo daquilo, então você vai pra um encontro, seja com seu marido, ou seja com uma pessoa que você conheceu no Tinder, tipo, já com medo de um monte de coisa. E você vai trabalhar com medo, você vai fazer um esporte com medo. Eu acho que se você sentir muito medo de muita coisa, você consegue perceber o quão ruim é isso. Parece que a gente tá aprisionado, a gente se torna pessoas muito inseguras pra ir viver a vida, realizar nossos sonhos e fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, né? E quando a gente se permite sentir essa emoção do medo, essa emoção se neutraliza, não é ela agindo por nós, então você não tá vibrando no medo, você não tá atraindo nada de ruim, ela se neutralizou, você integrou ela dentro de você, você conseguiu olhar pra ela de uma outra forma, de repente ressignificar, e só dar passagem mesmo pra ela. E existe uma diferença muito grande de você neutralizar essa emoção e integrar ela dentro de você, permitir que ela exista assim, porque ela faz parte de quem eu sou, porque eu sinto medo mesmo, e portanto é diferente de você fazer isso, de você fingir que não sente nada disso. Vocês percebem? Gente, como eu falei lá no começo do vídeo, falar sobre medo tem muitas vertentes. Aqui eu trouxe um ponto de vista. Se você, inclusive, ainda não baixou o meu e-book, faça isso neste minuto. O link vai ficar aqui no bloco de informações desse vídeo para você poder baixar e ler, fazer os exercícios. Lá eu conto o que eu aprendi sobre o medo e dou também, assim, ferramentas de coaching para você olhar para os seus medos e descobrir como que você pode superar, integrar, deixar isso fluir dentro de você. Tá um e-book muito especial, eu escrevi com muito carinho. Se você baixar e ler, não deixa de me contar o que você achou. Eu quero muito saber o feedback de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!